Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 48, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Essa chieira que está dando aqui é a zoeira da chuva. Contexto da palavra: Jacó adoece. O versículo 1: Aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: Eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 2: E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu servo vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Versículo 3: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz aqui é a cidade, na terra de Canaã, e me abençoou. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti a tua semente. Aqui é quando o Senhor estava, aqui é quando Jacó estava deitado sobre aquela pedra, que ele sonhou com aquela escada. O versículo 4 do capítulo 48 de Gênesis: E me disse: Eis que te farei frutificar, e multiplicar, e tornarei a ti uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. O versículo 5: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Referência do versículo 5. Desde Gênesis capítulo 41, versículo 50. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Senate, filho de Potifara, sacerdote de On. O versículo 6 do capítulo 48 de Gênesis: Mas a tua geração que geraram depois deles serão a tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Versículo 7: Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata.
e eu sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Versículo 8. Israel viu os filhos de José e diz: quem são estes? Versículo 9. José diz a seu pai: eles são meus filhos, que Deus eterno me tem dado aqui. E ele diz: peço-te, traz-os aqui, para que os abençoe. Aqui é Jacó falando com José. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 4. Contexto da palavra: Isaac manda Esaú fazer ele um guisado. Versículo 4. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Versículo 10 do capítulo 48 de Gênesis. Os olhos de Israel, de Jacó, porém, estava carregado de velhice, já não podia ver, e fez-os chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 1. Contexto da palavra: Isaac manda Esaú fazer um guisado. Versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não se podia ver, e chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. O versículo 11 do capítulo 48 de Gênesis. Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto. Eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Referência do versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 26. Então ele anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. Regente aqui porque ele é governador. Ao seu coração desmaiou porque não acreditava que José estava vivo. O versículo 12 do capítulo 48 de Gênesis. Então José tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Versículo 13. E tomou José ambos os seus filhos Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, e à direita de Israel, e fez-los chegar a ele. Versículo 14. Mas Jacó estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos e propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 19. Mas seu pai recusou e diz: eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações.
O versículo 15 do capítulo 48 de Gênesis. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão, Isaque, o Deus eterno que me sustentou, desde que eu nasci até esse dia. Referência do versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ele falou com a referência do versículo 15. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó aproxima da morte. Abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O versículo 16 do capítulo 48 de Gênesis. E o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe este rapaz. Esse rapaz que está falando aqui é Efraim. E seja chamado dele o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. Se for olhar um pouquinho essa palavra aqui, parece que está meio fora, porque peixe não está no meio da terra, não. O peixe está no mar, mas aqui está na palavra. Referência do versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tem dito. Referência do versículo 16. Livro de Salmo de número 34, verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confia será condenado. Referência do versículo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. O versículo 17 do capítulo 48 de Gênesis. E vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Tomou a mão de seu pai para transportar de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés.
Aqui está falando aqui que José não queria que o pai dele fosse a mão na cabeça de Efraim, porque Efraim era o mais novo. Ele queria que punha a mão na cabeça de Ramassés, porque Ramassés era o mais velho. E Jacó pôs a mão na cabeça de Efraim, porque dele e ele ser maior do que a de Ramassés. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 14. Contexto da palavra: Jacó abençoa José e os filhos deste. Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos visidamente, indo que Manassés era o primogênito. O versículo 18 do capítulo 48 de Gênesis. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, Ramassés é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. O versículo 19. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Como tudo seu irmão menor será maior que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 14. Contexto da palavra: Jacó abençoou José e os filhos deste. Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Referência do versículo 19, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 6. Da tribo de Assé, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Vou voltar lá no versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rube 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Assé 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. O versículo 4 do capítulo 6 de Apocalipse. E ouvi os números dos assinalados, era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rube 12.000, da tribo de Gade 12.000. Versículo 6. Da tribo de Assé 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. Versículo 7. Da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zacar 12.000. Versículo 8. Da tribo de Zebulon 12.000,
da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Este foi o capítulo 6 e o versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8 de Apocalipse. O versículo 20 do capítulo 48 de Gênesis. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim, como a Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Versículo 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus eterno será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 46. Contexto da palavra: Jacó e toda a sua família desce o Egito. Versículo 1: e partiu Israel com tudo enquanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. O versículo 22, para terminar, do capítulo 48 de Gênesis. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que temei com a minha espada, e com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Vou ler mais uma vez o versículo 22 do capítulo 48 de Gênesis. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Referência do versículo 22, livro do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. Contexto da palavra: a mulher de Samaria, versículo 5. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. Confirmou? Este foi o livro de Gênesis, capítulo 48, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com todos referência e contexto da palavra. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do Senhor. Assim, se o Deus eterno permitir, estarei fazendo outro vídeo, se Ele quiser. Fica todos com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.